Daí, pessoal, mais uma resolução. A função f de x igual a x mais b está representada no gráfico a seguir. Determine o valor de f de menos 3. O f de menos 3 é chamado valor numérico da função. Quer dizer, é o valor que a função assume quando o x vale menos 3. Então, eu preciso substituir o x da função pelo valor menos 3. Para isso, eu preciso ter a lei da função, né? E aqui a lei da função ela não está colocada explicitamente. Se eu tivesse, por exemplo, f de x igual a 10x menos 2, significa que f de menos 3, f de menos 3 seria 10 vezes o x, 10 vezes o menos 3, com menos 2. 10 vezes menos 3, menos 30, com menos 2. E aí o valor numérico para x igual a menos 3, ou seja, f de menos 3, é igual a menos 32. Ou ainda, o par ordenado obtido com o x valendo menos 3, resulta num y valendo menos 32. Ok? Então esse é o procedimento. Só que na realidade, esta lei aqui, ó, foi uma lei que eu hipotetizei. Eu atribuí uma lei para explicar o que é valor numérico. Na realidade, eu não conheço essa lei nesse exercício. Mas, em contrapartida, eu conheço o gráfico. E a partir desse gráfico, então, eu vou determinar esta lei. E observa que ele diz que a lei tem um formato geral f de x igual a x mais b. E isso faz todo sentido, já que o gráfico ele é representado por uma reta. Ok? Bom, então eu vou utilizar pontos conhecidos do gráfico dado e jogar esses pontos, essas coordenadas conhecidas, dentro da lei da função. Esse procedimento é bastante comum para qualquer tipo de função ou para muitos tipos de funções. Eu pego os valores das coordenadas conhecidas, né, dos pontos conhecidos, e substituo na lei da função. E assim vou manipulando e vou encontrando os coeficientes, vou encontrando os parâmetros da função. Bom, eu vou primeiramente aqui colocar que essa função f de x igual a x mais b. Para facilitar, eu vou escrevê-la como sendo y igual a x mais b. Essa mudança de fx para y, para nós, nesse exercício, não faz nenhuma diferença. Então, y igual a x mais b. E eu vou agora buscar pontos conhecidos. Eu conheço esse ponto aqui, que ele é x menos 7 e y 16. Vou chamar isso aqui de ponto A, que tem coordenadas, então, menos 7 e 16. E aqui eu tenho um outro ponto conhecido, ponto B, que tem como valor de x o 2 e valor de y menos 20. Então, para este ponto A, que é definido por menos 7 e 16, vou substituir na lei. E aqui também o mesmo recurso para o ponto B, que é 2 e menos 20. Passando para as substituições, então. Olha só, y para este ponto aqui é o 16. Então, eu começo fazendo essa substituição. 16, que é o y, igual o a que eu não conheço, vezes o valor do x, está aqui, ó, é menos 7 para esse ponto. Então, a vezes menos 7 mais b, que eu também não conheço. Aí eu tenho que 16 é igual a vezes menos 7 menos 7a mais b. Para deixar mais organizado, eu vou trocar de lado, né, os dois membros, sem trocar nenhum sinal, daí não é necessário trocar sinal. Menos 7a mais b é igual a 16. Aí eu tenho a minha primeira igualdade, a primeira equação com duas variáveis. Fazendo o mesmo procedimento no outro ponto, o y agora nesse ponto é o menos 20. Então eu tenho aqui menos 20 igual o a que eu não conheço, vezes o x, está aqui, ó, é 2, a vezes 2 mais b. Menos 20 igual a vezes 2, 2a mais o b. Deixando aquele formato mais organizado, coloco 2a mais b igual menos 20.
E a partir dessas duas igualdades, dessas duas equações, eu organizo um sistema. Então eu tenho menos 7a mais b igual a 16 e 2 vezes o a também mais b igual a menos 20. Nesse tipo de resolução, busca da função do primeiro grau a partir de 2 pontos, sempre eu terei aqui, ó, mais b e mais b, ou seja, o mesmo valor, o mesmo coeficiente do b, 1 e 1. Então, para o método da adição funcionar de forma bem tranquila, eu escolho uma das duas equações e multiplico por menos 1, qualquer uma delas. De forma que um desses b's vai alterar o sinal, e eu terei mais b com menos b, vai cancelar. Então esse é o objetivo aqui por adição. Eu vou escolher multiplicar de cima, né? Tanto faz, a de baixo também tem um negativo, vou multiplicar de cima, mas poderia ser a de baixo também. Então vou multiplicar essa de cima aqui por menos 1. E aí eu fico com menos 1 vezes menos 7a, isso vai trocar o sinal 7a, menos 1 vezes b, menos b, ó, que é o que eu queria. E menos 1 vezes 16, menos 16. Troca o sinal de todo mundo lá em cima. A de baixo permanece. 2a mais b igual a menos 20. Então está aqui o meu sistema equivalente. Menos b com mais b vai suportar aqui o cancelamento, né? Então menos b com mais b cancela, corta, né? E aí eu fico com 7a e 2a somando na vertical 9a. E aqui somando na vertical também, menos 16 com menos 20, menos 36. De forma que o a resulta da divisão de menos 36 por 9. E o valor do a resulta menos 4. É o valor que antecede, né, o coeficiente aqui do x. E faz todo sentido esse a dar negativo, porque se tu observar, esta reta ela está descendo, ela é uma função decrescente, a reta vem descendo, então o valor aqui que multiplica o x, o coeficiente do x, tem que ser realmente negativo. Então faz sentido aí. E o valor do b, para eu completar a função, ele é calculado a partir da substituição desse a menos 4 em uma das duas equações. Então eu escolho uma das duas e substituo o a. Eu vou escolher a equação aqui, ó, de baixo, me parece que ela está mais clara, mais limpa, enfim, é uma escolha isso. Poderia ter feito com a de cima. E aí eu tenho 2a mais b igual a menos 20. Como o a é menos 4, 2 vezes menos 4 mais b igual a menos 20. 2 vezes menos 4, menos 8, mais b igual a menos 20. E o b resulta de menos 20. Esse menos 8 aqui faz a falsa passagem, trocando a operação para mais 8. E aí o valor do b, menos 20 com mais 8, menos 12. Então, de posse do b e de posse do a, eu tenho a lei da função. Então, a lei da função resultou para mim f de x igual a x mais b. O a é menos 4, menos 4x, mais b, o b é menos 12, menos 4x, menos 12. Antes de fazer propriamente o valor numérico, que é substituir o x por menos 3, eu vou comentar dois efeitos aí gráficos, ou duas relações que existem entre esse cálculo, entre essa função e o aspecto gráfico. Primeiro que o meu coeficiente linear, o meu termo independente, aqui, ó, o meu b, resultou menos 12. E isso significa o corte no eixo y. Então, olhando para o gráfico, eu realmente observo isso, que está passando nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é o menos 12. Observa que eu usei como escala aqui para cada tracinho, né, para cada segmento, o 4. Então, menos 4, menos 8, menos 12,
menos 16 e aqui menos 20. Então realmente está passando aí no menos 12. Então é uma espécie de prova real, uma conferência. E outra situação é quanto à raiz da função, que é o corte no eixo x. Esse corte aqui, se tu observar, esse corte se dá no menos 3. Eu usei agora como parâmetro no x, para cada segmento 2. Então, ó, isso aqui me vale 2, isso aqui vale 2, então aqui é o menos 2, isso aqui me vale outro 2, aqui seria o menos 4, aqui menos 6, aqui menos 8 e o menos 7 está entre o menos 6 e o menos 8. Então realmente eu usei para cada segmento no x 2 unidades. Sendo assim, esse corte no eixo x está sendo realizado no menos 3. E aí, como que eu confiro isso na lei da função? Eu pego a lei da função, igualo a zero para calcular essa raiz. Então, algebricamente, eu igualo a zero. Menos 4x menos 12 é igual a zero. Menos 4x é igual ao 12, né, na falsa passagem. E o x é igual a igual a 12 dividido por menos 4. E aí o x resulta menos 3, confirmando a raiz. Ok? Bom, não seria necessário fazer essas duas confirmações, mas só para dar uma riqueza maior, uma garantia de uma resolução mais completa, eu fiz então essas duas conferências. Mas ainda falta o valor numérico para x igual a 3 aqui nesse vídeo. Então, fazendo a substituição, f do menos 3, eu tenho aqui f do menos 3 igual menos 4 vezes menos 3 menos 12. Menos 4 vezes menos 3, isso vai dar mais 12. E aí, com menos 12. E aí, o f do menos 3 é igual a zero. Claro, já sabia disso no momento que eu calculei a raiz e encontrei x igual a menos 3. Realmente, se o corte no eixo x é o menos 3, o f do menos 3, aqui faltou o menos, o f do menos 3 é zero, ou seja, o menos 3 é a raiz da função. Então, para ordenado aí, eu tenho o x valendo menos 3 e o y zero. Esse menos 3 ele é chamado raiz da função ou zero da função, justamente porque o y resulta zero. Ok? Então era isso, espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos. Fica o meu forte abraço, te agradeço a visita e até a próxima.